Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos, Senhor Jesus, hoje, no nosso primeiro dia do propósito de Daniel, crendo, ó Deus, que as respostas já estão vindo. Tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Senhor, nós cremos no Senhor e nós cremos no Teu poder. Consagramos a nossa casa a Ti, a nossa família a Ti, tudo que temos, tudo que somos e tudo que viemos a ser, e declaramos: o Senhor sustenta a nossa vida, o Senhor sustenta a nossa casa. Senhor, estabelece que a nossa casa seja uma casa firme, uma casa totalmente no Senhor. Queremos estar no Senhor, o Senhor é a rocha da nossa salvação, da salvação da minha casa, da salvação da minha família. Senhor, abre caminhos para nós, desfaça laços, quebra resistências espirituais, planos de maldade, de contrariedade, de injustiça, de inveja. Desfaça, Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos vitória nessa vida, Pai, que está orando junto conosco, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, todo tipo de infecção, de doenças crônicas, de alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toca no corpo físico dessa pessoa, que é a unção saradora de Jesus Cristo. Toque nessa pessoa. Nós colocamos a nossa fé em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma realidades. E quando Ele fala, tudo se rende a Ele. Jesus, nós chamamos pela Tua doce presença, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu favor e derrama da Tua graça sobre nós e sobre todos da nossa casa. Também oro, Senhor, leva embora todas as nossas preocupações, leva embora a nossa ansiedade, leva embora, Senhor, a depressão, leva embora aquilo que angustia essa pessoa, leva embora, Senhor, a dor do luto, leva embora, Senhor, a dor da rejeição. E nós declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa alegria, e confiamos no consolo que vem do céu. Senhor, a Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós cremos nesse Deus que dá resposta, nesse Deus que responde, nesse Deus que coloca no nosso caminho aquilo que é a vontade dEle e que tira do nosso caminho aquilo que não é vontade dEle. Senhor, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti, a nossa expectativa está em Ti, e chamamos por Ti, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, em Ti confiamos, em Ti esperamos, e pedimos, Pai, que a Tua misericórdia esteja sempre sobre nós. Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nós oramos também pedindo a Tua bênção sobre o Rio Grande do Sul, para que todos os fenômenos estranhos do El Ninho cessem. Proteja o Rio Grande do Sul, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que as chuvas que estão trazendo estrago parem em nome de Jesus. Oramos também pelo norte do país, que está tendo seca, para que lá venha chover na medida, Senhor. Em nome de Jesus também, Senhor, oramos pelos agricultores, por aqueles que plantam, Senhor, no Paraná, Santa Catarina, Senhor, em outros estados, para que o Senhor derrame favor sobre suas lavouras, que tenham colheitas extraordinárias, que o Senhor abençoe os lavoureiros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por todo aquele, Senhor, que está endividado, e pedimos uma intervenção, pedimos uma saída sobrenatural para as dívidas, e pedimos a Tua bênção, Pai. Que cada lar seja visitado pelo Teu poder, e aquele que está colocando fé no Deus que responde, que venha ser tocado por esse Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários: eu sei que a minha resposta já vem. Escreve aí: eu sei que a minha resposta já vem. Estamos no primeiro dia do nosso propósito. Estamos na campanha de Daniel, orando 21 dias em oração e jejum. Eu dei como exemplo o jejum que eu fiz hoje. Eu tirei o açúcar até o horário dessa oração, até às 18 horas. Esse foi o jejum de hoje. Amanhã vou fazer um outro tipo de jejum e assim por diante, até os 21 dias. Se você tem saúde para fazer o jejum, você faz. Se você não tem, só ore comigo, certo? Porque eu e tem uma grande turma aqui que está comigo, que provavelmente está em oração, está em jejum, certo? Você pode tirar, às vezes, até um café que você toma, certo? Você pode diminuir o que você come no meio-dia, comendo uma servida só. É só um exemplo. É só um exemplo que eu estou dando de um jejum, certo? E se não puder jejuar, se tem dúvida se pode jejuar ou não, então não jejue, fique só na oração aqui junto comigo. Eu quero dar aqui alguns testemunhos, olha só o que Deus está fazendo. Eu gosto sempre de testificar para as pessoas o que Deus está operando. A Selma, ela escreveu assim: sigo o seu canal há mais de 3 anos e alcancei diversas bênçãos. Através do Senhor, minha irmã já foi curada de um nódulo nas mamas. E no voto de Ana, eu recebi a cura de uma rasgadura na virilha. Foram os dias mais terríveis da minha vida. As injeções não davam jeito, eu não conseguia andar direito. Foi quando o Senhor fez uma oração e no dia seguinte desapareceu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Também, em uma das campanhas das causas impossíveis, fui curada da pangastrite. Meu estômago já tinha uma úlcera se formando. Deus é poderoso. A Ana Carolina escreveu: na campanha de 21 dias para mudar a sua vida, eu estava aguardando há 11 anos. 11 anos, não é 11 dias. Uma causa na justiça. Coloquei essa causa nessa campanha e no segundo dia Deus me respondeu com a liberação do processo. A Mônica: a paz do Senhor, eu tenho 3 testemunhos. Faz 1 ano que comecei a participar das orações. Já fiz várias campanhas e graças a Deus eu fui liberada das medicações para ansiedade e síndrome do pânico. No mês de março, meu filho teve um grande livramento da parte de Deus. E para finalizar, eu estava fazendo uma campanha para o meu filho conseguir um trabalho e ele conseguiu. Deus é bom o tempo todo. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que intervém. Ele é Deus que muda história. E eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus faz. Eu creio no que Ele realiza. Eu creio no sobrenatural. Por isso, eu convido você a mergulhar de cabeça, como eu vou mergulhar de cabeça aqui nesse propósito durante os 21 dias. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilha com 10 pessoas.
Manda aí para 10 pessoas, porque nós cremos que nesses 21 dias respostas serão dadas. E eu não falo isso por minha conta, eu falo isso porque está escrito na palavra que Daniel orou e Deus respondeu. Daniel orou e o Senhor respondeu. Eu creio que respostas divinas estão vindo para o teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Me ajuda a compartilhar. Mais uma vez eu peço isso, porque a bênção não pode parar em mim, tem que passar à frente. Amém? A palavra que eu trago hoje para você, essa palavra é uma continuação da palavra que eu comecei pela manhã. Eu sei que essa é uma palavra muito poderosa, porque existe uma guerra invisível que está acontecendo e que nós não podemos ignorar. A Bíblia diz em Daniel 10, verso 12 e 13, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se me opôs 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Tem muitas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que eu vejo nessa palavra é que a resposta foi ouvida no primeiro dia. A resposta foi liberada no mesmo dia. O céu é rápido para liberar respostas. O que aconteceu foi algo que nós chamamos de resistência no mundo espiritual para que a resposta chegasse. Existem coisas que Deus libera sobre a nossa vida e que muitas vezes o inimigo se coloca contra. A Bíblia diz que isso acontece. E eu quero que você entenda, a demora não é sinônimo de recusa. Daniel orou no primeiro dia e a resposta não veio. Mas não porque Deus recusou, mas porque houve batalha espiritual. Então, às vezes, algumas coisas estão demorando para acontecer na nossa vida, a gente está orando. Talvez já está no segundo propósito, terceiro propósito. E a demora, talvez o inimigo tenha colocado na sua cabeça que Deus recusou a tua oração, que Deus não quer te responder. E não é esse o pensamento que você tem que ter, porque a demora não significa recusa. Deus ouviu no primeiro dia. No primeiro dia Deus ouviu e no primeiro dia Ele respondeu. A pergunta é, se nós vamos continuar orando até termos a resposta. Então, até você ter uma resposta, a continuidade que você vai dar na sua oração é o que vai trazer a resposta até você. Daniel orou 21 dias. Talvez você esteja orando há 1 ano por uma causa, há 2 anos por uma causa. E talvez você pergunte assim, e você? Você também tem orações que ainda não foram respondidas? Eu creio que todas as minhas orações foram respondidas, mas nem todas eu vi ainda. Como assim? Se foi respondido, como é que você não viu? Tem coisas que já foi liberado pelo céu, mas eu continuo orando até encontrar a minha resposta. A resposta já veio, a resposta chegou, já está na minha vida, mas algumas coisas eu só vou ver na minha consistência. Eu creio que dia a dia, eu creio da seguinte maneira, cada oração que você faz é um passo que você dá em direção à tua resposta. Tem orações que você precisa dar 10 passos. Tem orações que você precisa dar 21 passos. Mas é certo que você vai encontrar se você continuar caminhando. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. A tua consistência vai fazer você encontrar muitas orações respondidas. A tua consistência vai fazer você encontrar muita resposta. Eu quero declarar em nome de Jesus que até o último dia desse ano, de 2026, você vai encontrar muitas respostas pelo caminho. E se essa oração for ouvida em 2027, ou 2028, ou 2029, ou 2035, eu não sei, que você, no seu dia a dia orando, você encontre respostas. Amém? Toda pessoa que ora, ela vai encontrando respostas na sua caminhada. Escreve aqui nos comentários, eu vou encontrar resposta. Escreve aqui, eu vou encontrar resposta. A oração consistente vai trazer resposta. Outra coisa que eu aprendo aqui é que por trás da demora
como eu falei na oração da manhã, existe uma guerra que os olhos espirituais não veem. É por isso que em Efésios 6,12 a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. O anjo que apareceu a Daniel revelou uma coisa surpreendente. Ele havia sido barrado pelo príncipe do reino da Pérsia. Não está falando de um homem natural, está falando de ações malignas. E aqui entra o que eu falei para vocês, resistência espiritual. Resistência espiritual é uma coisa real e tem gente que não acredita. Tem certas respostas de oração que não chegam por simples pedido, mas por meio de combate. Tem respostas que vão vir por combate. Vitória no combate espiritual. Quando você entra em oração, você já está combatendo. Aleluia! Nós estamos combatendo espiritualmente aqui. Quando você ora por alguém, você entra em combate por essa pessoa. Quando você ora pela sua vida, você entra em combate, em guerra espiritual. Algumas bênçãos, elas custam mais tempo de joelhos, exatamente porque representam uma ameaça muito maior ao reino das trevas. Essa resposta que você pediu a Deus, para você pode parecer uma resposta, mas no mundo espiritual, ela representa uma ameaça. No mundo espiritual, ela vai abrir várias outras portas. No mundo espiritual, ela vai abençoar a sua vida muito mais, muito além do que você imagina. Por isso que a persistência na oração é uma arma espiritual. É por isso que o diabo quer quebrar a tua consistência. Ele quer que você ore de segunda a sexta e sábado e domingo você descanse. Ele quer que você ore 2, 3 vezes por semana e no resto dos dias que você não tenha tempo para orar, porque o diabo trabalha para quebrar a nossa consistência espiritual. Por isso, a persistência de Daniel é uma mentalidade de guerra, não de desistência. Muitas pessoas abandonam a oração exatamente na reta final, quando a resistência parece mais forte, sem saber que muitas vezes aquele é justamente o sinal de que a resposta está próxima. Quando o sinal da resposta se aproxima, a luta aumenta. É por isso que você tem que ter uma vida de oração consistente. Escreve aqui, vida de oração consistente, e você terá grandes respostas de Deus. Eu quero orar pela tua vida agora, eu quero te abençoar. Deixa eu colocar aqui nos comentários, eu vou colocar aqui o nosso site. Eu gostaria muito que quem é de Belém me escute agora. Quem é de Belém, no Pará, eu estarei em agosto em Belém, numa escola de profetas. Se você é de Belém ou de algum lugar do Brasil e sente que deve ir nessa escola para aprender a ouvir a voz de Deus, para entrar no ambiente profético, entra no nosso site e te inscreve para participar dessa escola de profetas. Domingo agora, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu vou falar sobre a vida de Daniel, os segredos da vida de Daniel, o que tornou Daniel alguém fora da curva. Eu vou falar um pouco sobre isso, para que você também aprenda os segredos de ser alguém fora da curva, como foi o profeta Daniel. E esse aqui é o meu novo livro, gente, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui está nos dando muita alegria. Com certeza tem algo de Deus aqui nesse livro. Pessoas estão sendo muito abençoadas. Esse livro está sendo muito recomendado. Estamos em primeiro lugar, sabe, em muitas categorias, para a glória de Deus, aí na internet. E eu digo para você, eu já escrevi mais de 20 livros e esse livro aqui continua nos surpreendendo a cada dia. Se você quiser adquirir, eu vou fazer para você que adquirir mais de um para dar de presente, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora e se você deseja, sente no coração de apoiar o nosso canal, gratidão. Gratidão. Você pode ir no nosso site, ali tem todos os dados, todo sábado às 10 da manhã. Eu tenho um programa de televisão que é mantido por nós e pelos nossos parceiros.
Então ore pelo nosso programa de televisão, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu tive também por 2 anos na TV Bandeirantes. Por 2 anos eu estive na TV Bandeirantes e eu vi muita coisa boa acontecendo dentro dos programas de televisão. Então eu sei, tem um povo que assiste na televisão. E eu glorifico a Deus porque estamos levando a palavra às pessoas também através da televisão. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Escreve aqui nos comentários e, gente, tenha uma vida de oração consistente, não quebre esse propósito. Amém? Coloca aqui nos comentários qual a resposta que você está pedindo a Deus, certo? Vamos combinar de apresentar sempre a Deus aqui nos comentários o que nós estamos pedindo. Vamos manter essa consistência. Coloca aqui nos comentários qual a resposta que você está aguardando de Deus. Qual a resposta que você está aguardando do Senhor? Coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários. Coloca o nome das pessoas que você quer oração pela vida delas. Escreve aqui qual é a área da sua vida que você está buscando uma resposta e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dela. Intervém na vida dela, Pai, na sua casa, na sua família. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que toda resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. O que o inimigo tem tentado impedir em que pessoas dessa casa conheçam a Jesus, se rendam a Jesus, que essas resistências e barreiras espirituais caiam por terra. Toda a resistência que está impedindo essa pessoa de sair das dívidas, toda a resistência que está impedindo essa pessoa de vencer financeiramente, de vencer no seu casamento, de vencer na sua vida espiritual, que as resistências espirituais caiam por terra, que todo ataque do inimigo, a vida de oração dessa pessoa caia por terra. Senhor, fortalece os intercessores, as intercessoras, fortalece, Pai, os pais e mães que oram pela vida dos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, pela sua família, pela sua casa. Oramos por uma intervenção do céu, oramos por um milagre, oramos, Pai, pedindo, traga respostas a cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Eu apresento diante de Ti, Pai, e pedimos cura, pedimos milagre financeiro, pedimos livramento, pedimos oportunidades, pedimos portas abertas, pedimos respostas do céu sobre relacionamentos, respostas do céu sobre a vida dessa pessoa que está aguardando algo na justiça. Senhor, dá vitória para os Teus filhos e filhas, que a inveja caia por terra, que os bloqueios espirituais caia por terra, que toda ação de principados, de potestades, de hostes malignas da maldade caiam por terra no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Então compartilha. Manda essa oração para alguém. Alguém próximo de você está orando a Deus por uma resposta. Seja um canal de Deus e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração com a graça de Deus. Paz e prosperidade a todos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Meu Deus, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Consagramos a nossa vida a Ti. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo, nos livrando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber da Tua direção. Senhor, e Te pedimos, dá-nos livramento em todas as coisas. Nós Te pedimos aquilo que não vem do Senhor, tira do nosso caminho, desvia de nós, Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, nos ajuda a ver as coisas com a Tua visão. Nos ensina, Senhor, a caminhar debaixo da Tua direção, debaixo das Tuas instruções, amado e querido Espírito Santo. Visita essa pessoa, Pai, que está agora ouvindo e recebendo essa oração. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Dizemos ao câncer, dizemos à alergia, dizemos à fibromialgia, dizemos à artrite, artrose, reumatismo, doenças crônicas. Rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo sara. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Sim, nós cremos. E Pai, hoje, no encerramento desse propósito sobre mudança de mentalidade, nós queremos Te pedir, Pai, nos ensina a pensar como Tu pensas, a termos a mente de Cristo, que não venhamos dar espaço a pensamentos contrários na nossa mente, a pensamentos ruins, mas somente aos Teus pensamentos, à Tua vontade. Senhor, livra-nos da inveja, livra-nos, Pai, de todo ataque ferino do inimigo contra a nossa vida, nos livra, Senhor, das palavras malditas, das pragas lançadas, de tudo aquilo que é contrário a nós, a nossa casa. E Te pedimos, Pai, prospera o nosso caminho, multiplica, Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, talentos, dons, tudo que foi colocado em nossas mãos, que seja multiplicado. Nós pedimos o Teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem tido dificuldades para dormir, essa pessoa que tem lutado contra a insônia, que não consegue dormir à noite, que fica a noite inteira se revirando, se acordando. Senhor, que a paz de Deus entre nessa casa agora, que a presença de Jesus Cristo entre agora, e aonde houver trevas, aonde houver uma ação de demônios, nós exigimos agora, em nome de Jesus, a saída dessa ação contrária, em nome de Jesus, e que a luz de Deus entre nessa sala, a luz de Deus entre nesse quarto, a luz de Deus entre dentro desse carro, a luz de Jesus Cristo ilumine o caminho dessa pessoa. E como está escrito na Tua palavra, Pai, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós queremos a luz de Jesus, iluminando todas as áreas da nossa vida, iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, assim nós oramos, assim nós cremos e declaramos profeticamente. E eu oro agora o Salmo 91 sobre a vida dessa pessoa que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Hoje é o último dia do nosso propósito de 21 dias falando sobre mentalidade e amanhã nós vamos começar um propósito que vai ser para arrebentar. Vai ser um grande propósito, a campanha da Daniel, 21 dias em busca de uma resposta de Deus. E nós sabemos que a resposta não é uma informação, a resposta vem com tudo que a gente precisa. Amém? Quantos de vocês estão buscando e esperando uma resposta divina? Está esperando uma resposta de Deus? Escreve aqui nos comentários. Eu creio que Deus responde. Escreve aí. Eu creio que Deus responde. Aleluia, aleluia. Eu creio, Deus responde. Ele dá a resposta. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está escrito, está na palavra. Por isso eu quero convidar você. Essa campanha de Daniel que nós vamos começar amanhã será extraordinária. Entra, vem, convida outras pessoas para participar desse propósito em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje e me ajuda a compartilhar. Manda aí para 10, para 20, para o máximo de pessoas que você puder essa oração, porque Jesus está vivo. Amém? A nossa fé está nele. Nós temos tido testemunhos aqui de pessoas que, enquanto estão ouvindo a oração, estão sendo curadas, livramentos que Deus está dando, resposta. Você está em um ambiente profético, em um ambiente de resposta de Deus. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então compartilha aí. Você que está pela primeira vez aqui, te inscreve no canal. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra muito poderosa, uma palavra de bênção. Pedi aqui para o meu pessoal me alcançar um pouco de água, quem puder me alcançar um pouco de água, por gentileza. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Nós temos que aprender a discernir o que o Espírito Santo nos diz. Eu acredito que nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Deus está sempre falando conosco. Mas será que nós estamos atentos? Será que nós temos aquela curiosidade santa que Moisés teve quando estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro? Estava lá no deserto, de repente ele viu uma sarça ardendo e que não se consumia. Ele se aproximou para ver aquela maravilha, a Bíblia diz. E quando ele chegou lá, Deus pegou ele, Deus falou com ele. Será que nós temos essa curiosidade? O que Deus está dizendo? Será que estamos atentos ao futuro? Você sabe que o futuro não era para nos pegar despercebidos, porque Deus fala. E Deus não fala só a respeito do passado ou do que estamos vivendo, Deus fala também sobre o que iremos viver. Exato! Deus fala sobre o que iremos viver. O Senhor disse para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você um pai de multidões. Ele disse para Sara, você vai ser mãe de nações. Ou seja, Deus fala do futuro. Ele veio a José e disse a José, através daqueles sonhos, que José iria ser alguém muito grande e que dentro da sua casa, os seus iriam ser abençoados pelo favor que estaria sobre a vida dele, porque estavam rodeando ele dentro do sonho. Então eu quero que você entenda que Deus é um Deus que revela, nos dá sinais do futuro, do presente.
Ele é um Deus vivo, é um Deus que fala. Em 1 Samuel capítulo 3, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Samuel, quando entendeu que era Deus falando com ele, através da boca do sacerdote Eli, Samuel aprendeu a ouvir a Deus e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele sabia que Deus estava falando, mas não sabia como captar, como conversar com esse Deus. Nós temos que aprender a conversar com os sinais de Deus a nossa vida. Em 1 Crônicas 12, 32, a Bíblia diz: homens entendidos nos tempos para saberem o que Israel devia fazer. A Bíblia nos fala sobre os homens do tempo, os homens que entendiam as estações de Deus. Eu creio muito que Deus, nesse tempo, Ele está mostrando sinais em todo momento, não só nesse tempo. Sempre Deus foi um Deus de sinais e nós precisamos estar atentos. Há pessoas que atravessam grandes movimentos de Deus e não percebem nada. E há pessoas que, em meio à rotina mais comum, conseguem enxergar a mão de Deus se movendo. E a diferença, na maioria das vezes, não está no tamanho do milagre, mas na sensibilidade de quem está observando. Vivemos ocupados, apressados, com a mente cheia de notificações, agenda cheia de compromissos, e nesse ritmo frenético é fácil, sabe, desaperceber dos sinais divinos que Deus está nos dando. A Bíblia diz que Samuel ouviu 3 vezes Deus chamar ele, mas ele não sabia identificar os sinais de Deus. Ele só conseguiu identificar depois que um outro ensinou ele a identificar. Você tem que aprender com outras pessoas a identificar o sinal de Deus na tua vida. Por isso, nós temos que ter essa mentalidade, uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. É uma forma de viver desperto, sensível ao Espírito Santo, capaz de reconhecer quando Deus está falando através da palavra, das circunstâncias, de uma impressão no coração e até mesmo no silêncio. Escreve aqui nos comentários: uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Escreve aí: uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Nem sempre Deus fala do jeito que esperamos. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12: e eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Elias esperava uma manifestação espetacular de Deus, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus escolheu falar na voz mansa e delicada. E se Elias tivesse concentrado apenas no espalhafato, teria perdido a única coisa que realmente importava: a voz de Deus vindo logo depois de toda aquela agitação. Eu quero que você entenda, Deus está falando conosco em todo o tempo, através da palavra, de impressões, de sonhos, de circunstâncias, da natureza, da voz de outras pessoas. E o grande desafio não é a ausência da voz de Deus, mas a falta de sensibilidade para reconhecer essa voz em meio aos muitos ruídos que nós estamos cercados. Ouvir a Deus é uma capacidade que se desenvolve como um músculo. Quanto mais exercitado pela prática e pela obediência, mais afiada se torna. E isso muda a forma como nós oramos. Em vez de pedir a Deus que Deus fale mais alto, você tem que dobrar os seus ouvidos e os seus olhos, porque nós podemos também ver a voz de Deus, não só ouvir a voz de Deus, nós podemos ver a voz de Deus. E tem certas coisas que quando você tem uma sensibilidade maior, você começa, a se precaver. Eu tenho muitas coisas que eu tenho falado aqui para vocês que eu acredito que nós temos que nos precaver. Por exemplo, eu tenho dito que essa grande, eu posso dizer enxurrada, não vou dizer enxurrada,
mas esse grande movimento que está tendo, sabe, de educação financeira. Isso é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo é um alerta, que nós temos que ter nossas finanças bem ajustadas. Tem muita gente que está endividada, isso são dados, e dados também podem ser sinais, ok? E nós temos visto, sabe, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, já fazem alguns anos que parece que o tempo, sabe, a meteorologia do tempo no Rio Grande do Sul tem estado cada vez mais agressivo, né? O tempo tem estado mais agressivo, chuvas mais fortes, mais impactos ambientais, mais enchentes contínuas. Isso tudo, para mim, são alertas. Nós temos visto rumores de guerra, tudo são sinais. Nós temos que estar atento aos sinais, não só da volta de Jesus, mas sinais também, sabe, de coisas que podem acontecer no futuro. Então, tudo isso nós precisamos, de alguma maneira, nos preparar. José, ele tinha uma mentalidade profética. E José, quando viu o futuro, quando entendeu o sonho do faraó, José também entendeu o que deveria fazer. Sabe, isso é uma das coisas que, eu não digo que me assusta, mas é uma das coisas que me faz pensar um pouco mais. José preparou uma nação para os 7 anos de prosperidade e para os 7 anos de falta de prosperidade. José, ele antecipou uma crise que iria assolar o mundo de então. E ele se preparou para essa crise. Talvez por não conseguirmos entender os sinais de Deus, a gente não consegue antecipar certas coisas da nossa vida. Sabe, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá o poder de antecipação, para que eu consiga ver as coisas antes delas acontecerem. Que nós possamos, sabe, tomar certas medidas antes de algumas coisas acontecerem. E isso, quando eu falo em medidas, eu estou falando em relacionamentos, em posição geográfica, no financeiro e espiritual também. Sabe, porque você vai ter que ver, tem certas coisas que Deus está mostrando para você, isso não vai dar boa coisa, filho, te afasta disso. Sabe, nós temos que ter esse poder de antecipação, observando os sinais à nossa volta. Discernir os tempos é uma responsabilidade espiritual. Em Lucas capítulo 12, verso 54, a Bíblia diz assim: E vós, quando vedes uma nuvem levantar-se do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calor. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e da terra, como não discernis este tempo? Jesus repreendeu as pessoas do seu tempo, não porque elas fossem incapazes de discernir, elas liam muito bem os sinais da natureza, mas elas estavam cegas para os sinais espirituais que aconteciam bem na frente do nariz delas. É possível ser especialista em ler o ambiente natural e ainda assim estar espiritualmente desatento. Você tem que entender uma coisa, assim como os animais possuem um instinto natural que os alerta diante do perigo ou os direciona à oportunidade, nós precisamos desenvolver um instinto espiritual semelhante, uma sensibilidade que nos alerta da armadilha, de fechar algo, de impulsionar e agir antes da porta se fechar. Eu entendo que muitas pessoas não caem porque Deus não avisou, elas caem porque elas não estavam suficientemente sensíveis para perceber o aviso de Deus. A Bíblia nos fala dos filhos de Isacar, especialistas nos tempos. Está lá em 1 Crônicas 12:32. Eles entendiam, discerniam o que Deus estava querendo fazer, o que Deus estava querendo falar. Você consegue discernir o tempo que você está vivendo? Ou você está vivendo só para hoje? Sabe, nós não podemos fechar os nossos olhos para o futuro. Não podemos olhar só para hoje, temos que olhar para amanhã. Eu tenho falado muito, o podcast A Voz está um sucesso. Vocês sabem, quem acompanha o podcast sabe, está um sucesso. Convidados relevantes, coisas ali poderosas, mas Deus colocou no meu coração
falar sobre fé, mas falar também sobre empreendedorismo. Eu sou empreendedor também, eu trago empreendedores, então eu acredito no empreendedorismo, que o empreendedorismo é uma ferramenta de Deus para tirar as pessoas de situações difíceis. Eu tenho ensinado isso, prego isso, vivo isso na minha vida. Senão você vai ficar sempre refém de alguma coisa. Então, nós temos que entender isso. Estar atento aos sinais é uma coisa um tanto desafiadora, mas necessária para a nossa vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero abençoar você. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para vocês. Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. Nós temos que ter uma mentalidade de antecipação, temos que antecipar certas coisas, temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Veja o que está acontecendo, se antecipe, certo? Porque o inimigo, ele sempre trabalha com antecipação. Mas se nós andarmos pela revelação de Deus, nós vamos conseguir ir à frente. Esse livro aqui vai ajudar você a mudar a sua mentalidade. E se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. De repente, você dá de presente para os seus amigos, para quem compartilhou a live com você, certo? Vá até o nosso site www.vinicius7.com.br e adquira o nosso livro Mentalidade de Alto Nível. E se você quer apoiar o canal, gratidão. Você pode ir lá no site que está aqui na tela, certo? E apoiar o canal. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV, que tem ido ao ar já há 3 anos. Há 3 anos eu estou na televisão, temos ministrado a palavra de Deus a muitas pessoas. Então, ore por nós e ore pelo nosso projeto. Amém? Somos semeadores da palavra de Deus. E quero orar por você agora, convidar também amanhã, vamos começar essa campanha de Daniel. Eu gostaria que todos vocês estivessem junto conosco e me ajudassem a compartilhar essa campanha que nós vamos ter amanhã. Serão 21 dias em oração e jejum. Quem quiser jejuar conosco, jejua. Se você quiser participar só da oração, participa. Fique bem à vontade. Eu estarei em oração e jejum. E cada dia você pode fazer um jejum do que Deus tocar no teu coração. Amém? Do que Deus falar com você. Não é uma coisa rígida, certo? Cada dia eu vou abrir mão de alguma coisa que eu gosto, ou de uma refeição, ou vou estender um pouquinho, vou esperar talvez para almoçar ou para jantar, às vezes o café da manhã, talvez eu vou evitar, não sei, eu vou todo dia abrir mão de alguma coisa, vou fazer um jejum por 21 dias, ok? Eu quero orar pela tua vida agora, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, coloca aqui tua necessidade, certo? E depois, você que não assistiu ainda o podcast A Voz, vai lá e assista, porque, sabe, tá uma benção nosso podcast. Tá uma benção, tem sido assim incrível o que Deus tem feito através do podcast A Voz, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa que está aqui orando junto comigo agora. Toque-a com o teu poder e com a tua graça. Eu oro, Senhor, para que ela seja visitada pelo teu poder e nos dê, Senhor, um discernimento espiritual para estarmos atentos à voz de Deus. Atentos ao que Deus está fazendo, atentos à forma como Deus está trabalhando, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque, para que o Senhor intervenha, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo, todo medo renda-se a Jesus Cristo, toda síndrome do pânico renda-se a Jesus Cristo, toda ansiedade, angústia, aflição renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Agora, meu Deus, toca-os agora. Com o teu favor, toca-os com a tua boa mão e livra eles de todo mal e de todo laço do inimigo em nome de Jesus Cristo. Senhor, que pessoas sejam tocadas agora pelo poder de Jesus Cristo. E nós te pedimos perdão, Pai, por toda vez que não estivemos atentos à tua voz, por toda vez, Pai, que não prestamos atenção ao que o Senhor estava fazendo. Nos rendemos a Ti, Jesus, nos rendemos à tua palavra e te pedimos, Pai, que tudo na nossa vida esteja no teu controle. Confiamos em Ti, esperamos em Ti e dependemos de Ti. Amado Espírito Santo, nos encha da presença de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te defenda dos teus adversários, que o Senhor te conduza em paz, que você consiga ouvir a voz de Deus e romper
em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e que Deus os guarde. Até mais, com a bênção e com a graça do nosso Deus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, visita o Brasil e visita todas as nações. Cremos, ó Deus, na tua intervenção, no teu agir. Oramos, ó Deus, para que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida. Nos guarda, a nós, a nossa casa, de todo mal. Acelera coisas, Pai, que estão travadas, que estão em demora. Oramos para que o Senhor libere da tua palavra. Se o Senhor liberar a tua palavra, as coisas acontecerão, os recursos chegarão, as oportunidades chegarão e tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós também chegará. Também oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que toda enfermidade física, todo câncer, toda dor no corpo, toda dor na coluna, toda dor nas pernas, toda ferida aberta, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toda doença crônica, todo tipo de alergia, que renda-se agora a Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que a unção curadora, restauradora de Jesus Cristo toque no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, e liberamos uma palavra: saúde. Saúde a cada órgão do corpo, saúde a cada célula, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que produz tristeza, tudo aquilo, Senhor, que traz batalhas na mente, que traz pensamentos repetitivos, pensamentos mal cheirosos, pensamentos maus, pensamentos ruins. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que essa pessoa agora seja visitada pelo poder de Deus e a paz de Jesus, o bálsamo que vem do céu, venha sobre a alma dessa pessoa, que a sua alma seja refrigerada, que um ânimo novo venha, que o Senhor venha a reativar sonhos, a reativar desejos no coração dessa pessoa. Meu Pai, coloca o teu desejo dentro de nós, coloca a tua vontade dentro de nós. Queremos caminhar pela tua palavra, queremos caminhar pela tua vontade e chamamos a presença de Jesus Cristo aqui nessa oração da noite. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda perturbação ao dormir, todo tipo de aflição, tudo aquilo que impede essa pessoa de dormir bem, de dormir tranquilo, de receber uma noite reparadora de sono. Senhor, eu oro e peço a tua bênção sobre essa pessoa em o nome de Jesus Cristo. Leva embora também toda a confusão desse lar, Pai, toda a briga, todo o desentendimento, tudo aquilo que vem, Senhor, para afligir. Em nome de Jesus nós oramos e exigimos: a todo mal, sai! Sai agora do caminho dessa pessoa, da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós declaramos. E eu oro sobre a tua vida e sobre a tua casa, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Desejo o melhor de Deus para a tua vida. Que você seja feliz. Que dentro da tua casa haja abundância, haja provisão, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos à oração da noite, que alegria estar aqui junto com vocês. Deus está fazendo coisas tremendas aqui. Hoje, para a glória de Deus, estamos já muito próximos do nosso encerramento de propósito. Esse propósito é de 21 dias, hoje já é o dia 19 desse propósito. Então, amanhã 20 e na quarta o dia 21. E na quinta-feira nós vamos começar o nosso novo propósito. Eu já estou aqui anunciando aos quatro ventos. É uma campanha, a campanha de Daniel, 21 dias de oração e jejum. E um jejum que eu acredito que a maioria pode fazer, e se você não puder fazer o jejum, fique em paz, ok? Só participe da oração, do propósito. Nós vamos fazer um jejum a cada dia. A cada dia você vai abrir mão de alguma coisa que você gosta. Por exemplo, da sobremesa depois do almoço, ou da sobremesa depois da janta. O pãozinho que você gosta. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo tal do pão, gosto muito. Então, cada dia nós vamos fazer um tipo de jejum. Serão 21 dias em busca de uma resposta de Deus. Deus responde orações. Nós já tivemos o voto de Ana aqui, a carta para Deus, a carta para Jesus. Tivemos já vários propósitos aqui que literalmente vimos grandes moveres de Deus, e nessa campanha de Daniel, que eu vou começar na quinta-feira, serão 21 dias de oração e jejum, também vai ser extraordinário. Se você não puder fazer o jejum, fique em paz, cada um sabe de si, ok? Só ore conosco, eu tenho certeza que vai ser algo incrível e vai ser maravilhoso. Então, já anota aí na tua agenda, certo? Hoje estamos no dia 19 da oração, amanhã 20, depois 21, encerra na quarta-feira e vai ser maravilhoso. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Eu recebi o testemunho da Eliana e ela escreveu assim: a paz. Eu moro na cidade de Britânia, em Goiás. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Eu coloquei um inventário da casa da minha mãe no propósito dos 21 dias e no dia 18 de julho o juiz deu causa ganha. Depois de 5 anos de espera, tudo foi aprovado. Sempre crie em Deus e nos seus ensinamentos e hoje posso dizer obrigado, meu Deus. Também quero testemunhar que um dos meus filhos abriu a própria empresa e o outro, que estava desempregado há mais de 2 anos, foi admitido em um bom laboratório. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a sua família. Oro sempre por vocês. Olha que coisa linda. Você vê quantos frutos vêm aqui da oração? Quantas coisas Deus já fez aí na tua vida através das orações? A maioria de vocês tem testemunho para contar. E glória a Deus por isso. Jesus vive. Jesus vive. É Ele que opera. Mas nós cremos no poder da oração. Escreve aqui nos comentários: eu creio no poder da oração. Por isso, não desista. Não pare. Tenha esperança. Não deixe o inimigo ter tirado o propósito e tirado a presença de Deus por nada. Olha esse segundo testemunho aqui da Monique. Durante a oração, Deus usou o Senhor para dizer que estava concedendo livramento a alguém. Tomei posse dessa palavra e coloquei o nome dos meus filhos. Meu filho de 7 meses estava dormindo sozinho na cama enquanto estávamos na sala. Quando acordou, ele poderia ter caído, mas Deus deu livramento. Mesmo sem saber engatinhar, ele foi para trás, caiu com os pés no chão e depois se sentou. E quando chorou, fomos até o quarto e o encontramos sentado no chão, sem nenhum arranhão. Agradeço a Deus por ter livrado meu filho. Creio que o Senhor o segurou com as mãos dele e não permitiu que se machucasse. Por meio dos seus ensinamentos, eu fui liberta dos vícios. E há 5 anos mantenho uma rotina de oração com o Senhor. Sou muito grata a Deus por ter colocado o Senhor em nossas vidas. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Glória a Deus. Livramento do filho, libertação de vícios. Tá vendo? Vai vendo aí. Vai vendo. Olha o que Deus está fazendo. E também do Luiz. Luiz, sou gaúcho da cidade de Rio Grande e moro há 11 anos nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Acompanho o ministério há muitos anos. Há cerca de 2 anos fui diagnosticado com câncer de próstata
E por meio das orações, das ministrações, em nome de Deus e de Jesus, eu recebi a minha cura. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família e todo o seu ministério. Eu tenho orado muito, gente, por pessoas com câncer. E temos visto muitos testemunhos de cura e de milagre. Eu quero lembrar você que quem cura é Jesus, quem opera o milagre é Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. E eu creio no poder da oração. Então eu quero convidar você a me ajudar a compartilhar essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Por que eu peço para você deixar a curtida? Porque o YouTube manda para outras pessoas. Quando você curte os vídeos, quando você entrar num vídeo meu, já deixa a tua curtida, compartilha com 10 pessoas ou mais. Seja um compartilhador, a bênção não pode parar em nós. Certo? A bênção não pode parar em mim. Passe à frente ela. Passe à frente, tem que passar à frente, tem que compartilhar com amigos, em grupos. Ah, mas tem gente até que me bloqueou para não mandar a oração. Bem, você fez algo bom por ela. E se ela não aceitou, fica na consciência dela, mas você vai fazer o bem. Então compartilhe, certo? Porque alguém próximo de você, essa oração, essa palavra vai chegar a essa pessoa. Eu quero hoje continuar a palavra que eu comecei uma palavra ontem ainda falando sobre a mentalidade do desbravador. Todos nós temos que ter uma mentalidade de desbravador. Eu tenho falado muito quando Moisés ele enviou os 12 espias à terra prometida, uma terra que manava leite e mel, era a promessa de Deus, era a direção de Deus. Chegando lá, eles encontraram frutos gigantes, eles encontraram muita prosperidade, uma terra muito boa, um lugar muito bom de se viver, tudo como Deus havia dito. Mas eles encontraram lá também gigantes. 10 voltaram dizendo, olha, a terra é boa, mas não dá para entrar. Tem gigante, tem homem poderoso, tem exército mais forte do que nós. Só que 2, Josué e Caleb, tiveram uma mentalidade de desbravador. Eles disseram, nós podemos entrar. Deus nos deu a promessa. O Senhor estará conosco. Então, todos nós precisamos ter a mentalidade de desbravador. Um desbravador é aquela pessoa que vai à frente. Ela abre caminho, certo? Você vai abrir caminho para a tua família prosperar. Você vai abrir caminho para toda a sua família ser salva em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de desbravador. É por isso que eu digo às mães que oram pelos filhos, ou que oram pelos seus maridos, só você é crente, só você serve a Deus, só você ora. Você não está vendo que você está fazendo o trabalho de um desbravador? Exatamente, você está fazendo o trabalho de um desbravador, porque você está abrindo caminhos para que o Evangelho, a salvação, a semente da fé entre na tua casa, entre na tua família. Você que está aí empreendendo, ninguém da tua família empreendia, mas você começou a empreender. Começou lá com a sua lojinha de celular, agora já está abrindo um outro negócio, você está sendo um desbravador. Você está abrindo caminhos para os teus filhos serem prósperos, para a tua casa ser uma casa próspera. Entende? Nós precisamos ter uma mentalidade de desbravador. E hoje eu quero falar o que está escrito em Mateus 25, 25. Olha o que está escrito lá. Diz assim, e atemorizado fui e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que um recebeu 10, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 1 talento. Aliás, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 talento. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 talento, ele foi lá e enterrou o talento. Porque a Bíblia diz que ele ficou com medo de perder o que o dono da terra colocou nas mãos dele. Deus nos chama para multiplicar o que está nas nossas mãos. Não é para reter, não é para enterrar, é para multiplicar. E eu aprendo um princípio importante, porque aquele que enterrou o talento, ele foi reprovado. E aquilo que ele tinha recebido saiu da mão dele. Porque quem não multiplica o que Deus dá, perde. Quem não multiplica o que Deus dá, perde. Então, entenda isso. A mentalidade de um desbravador tem que ser, eu tenho que tentar pelo menos.
Quem não tenta já perdeu antes de começar. Você nem tentou. Ele nem tentou multiplicar, granjear, negociar, levar ao banco para ver quanto de juro vocês vão me dar se eu deixar esse talento aqui aplicado por 6 meses, por 1 ano. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente pegou o talento e enterrou. E aqui vai alguns princípios. Deus não cobrou daquele servo o resultado. Ele cobrou a tentativa. Deus, ele cobra de nós a tentativa. Ou seja, tem coisas que você tem que tentar. Ah, mas eu não entendo muito disso. E se a empresa quebrar nas minhas mãos? Pelo menos você vai ter tentado. É por isso que nós precisamos tentar. Se você não tentar construir algo, se você não tentar realizar uma coisa diferente, você vai acabar perdendo. Sabe, essa tem sido a minha oração. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu não quero perder a oportunidade de tentar, para que depois lá na frente eu me arrependa. Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não intentei aquilo? Entende que tem muitas pessoas frustradas na vida porque nunca tentaram. Elas nunca tentaram multiplicar o que Deus colocou nas mãos dela. Deus cobrou desse servo a tentativa, não o resultado. Se ele tivesse dito assim, olha, eu peguei aquele talento, eu tentei empreender aqui, eu tentei empreender ali, mas eu acabei perdendo, me perdoa, meu Senhor. Você acha que o dono daquela terra teria, de alguma maneira, sido rude com ele? Não, o dono da terra ia dizer, você tentou, você fez o seu melhor, mas você perdeu. Você tem que entender isso, que o que Deus cobra de nós não é o resultado, é a tentativa. O primeiro e o segundo servos poderiam ter falhado, mas pelo menos eles entraram no jogo. O terceiro escolheu a ilusão da segurança do buraco no chão e descobriu tarde demais que não tentar também é uma decisão. E aqui para nós é uma das mais caras. Nós estamos tentando. Nós precisamos tentar. Nós precisamos tentar, ainda que seja difícil, ainda que haja concorrência, ainda que haja, sabe, como dizem, não, está saturado. Você tem que tentar. Você tem que tentar empreender. Você tem que tentar fazer algum tipo de investimento. Você tem que tentar levar a palavra para aquela pessoa, ainda que, sabe, ela te rejeite, ela te ignore. Você tem que tentar. Ou seja, a mentalidade do desbravador deve ser, eu vou tentar. Eu vou fazer a minha parte. Entenda, o maior risco não é agir e errar, é a estagnação de quem nunca se expõe. Toda ação massiva, ela vai produzir algum tipo de resultado. Então eu entendo que talvez o talento que Deus te deu não esteja perdido, esteja apenas enterrado. Que o sonho, o chamado, o projeto que você o cobriu de terra, ainda ele pode ser desenterrado e ele pode ser granjeado, ser multiplicado. A hora de desenterrar isso é hoje. Você tem o talento de Deus, você carrega algo de Deus, mas você não tentou. Você deveria tentar. Essa é a palavra profética para você no dia de hoje. Está na hora de você tentar. Está na hora de você tentar começar uma coisa. Está na hora de você tentar se relacionar com alguém. Aí você diz assim, puxa, eu não encontro ninguém para casar, mas ninguém é bom para você. Sendo que, às vezes, uma pessoa que você ignora, essa pessoa ela pode ser o projeto de Deus para a tua vida. Você está orando, Deus está mostrando, mas você está dizendo, não, eu não vou nem tentar, eu não quero nem conversar com essa pessoa, mas às vezes você deveria tentar. Para quem que Deus está falando aí? Com quem que o Espírito Santo está falando? Eu sei que Ele está falando com alguém. Eu sei que Deus está falando com alguém. Tem alguém aí que Deus está falando. Eu tenho muito para falar para vocês sobre a mentalidade do desbravador. Certo? Amanhã eu vou continuar essa mensagem porque eu entendo que Deus está acendendo a luz na vida de muita gente que está aqui me escutando.
Muita gente está abrindo os olhos, muita gente está entendendo o que Deus está falando. Eu quero orar por você agora, amém? E volto a pedir para você me ajudar a compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para você. Você pode adquirir esse livro através do site que está aqui na tela, www.vinicius17.com.br. E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Tem muita gente adquirindo esse livro para dar de presente, certo? Tem empresas que estão adquirindo esse livro para dar de presente para as pessoas que trabalham, para funcionários, para fornecedores. Esse é um livro muito abençoado, tem nos surpreendido e eu me alegro com isso. E fora esse livro, nós temos nossos devocionais, temos outros livros que você pode ver aí no nosso site. Amém? E se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão, você pode acessar o nosso site, ali tem todos os nossos dados. Nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Eu já estou há 3 anos na televisão, semeando a palavra na vida das pessoas. E nós temos colhido os frutos disso, da nossa obediência, da nossa fidelidade a Deus. Eu fiquei 2 anos na TV Bandeirantes e estou há 3 anos na Rede TV. Todo sábado, 10 da manhã, eu estou lá. E estou feliz. Sei que é algo que exige muito da gente, mas ao mesmo tempo sei que é um propósito. Eu vou parar a hora que eu tiver que parar, a hora que Deus dizer para mim, pare. Na verdade, eu já tentei parar. Várias vezes eu tentei parar, mas Deus nunca deixou eu romper totalmente um contrato. Então, eu tenho permanecido fiel e entendo que Deus está no controle disso. Ore por nós, amém? Ore por nós, porque não é uma coisa barata, mas o Senhor é fiel. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora e coloca aqui nos comentários o teu desafio, coloca aqui nos comentários aqueles que têm tido problemas para dormir à noite, tá? Se você tem tido problema ou alguém da tua casa tem tido problema para dormir à noite, eu quero orar essa noite em específico por isso, tá? Coloca aqui nos comentários e se você depois puder mandar essa oração para outras pessoas, até para quem não está conseguindo dormir de noite, eu vou fazer uma oração especial nesse momento por isso, certo? E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários também, escreva assim, minha mentalidade é de abrir caminhos. Escreve aí, minha mentalidade é de abrir caminhos. Você é um desbravador. De você, tua casa inteira vai ser salva, será salvo tu e toda a tua casa. Amém? De você vai vir uma família próspera, em nome de Jesus, porque você está empreendendo, você está tentando. É por isso que dentro de casa, o marido, que a esposa está empreendendo, o marido tem que apoiar a mulher. E igualmente a mulher tem que apoiar o marido, que o marido está empreendendo. Porque essa tentativa não é todo mundo que tenta, mas Deus na sua palavra nos diz para tentar. Deus na sua palavra diz para a gente tentar. Amém? Eu quero orar pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando comigo agora neste momento. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Visita a vida de cada um deles. A minha oração, Senhor, é para que cada pessoa seja visitada pelo teu poder, seja visitada pelo sobrenatural. Leva embora a insônia, Pai. Leva embora a perturbação à noite e que a paz de Jesus entre nesse quarto. Que o refrigério do Espírito Santo seja ministrado agora no interior dessa pessoa, que cada parte da alma dela, do ser dela, seja visitado pela presença de Deus. Que todo peso espiritual nesse quarto, que todo peso espiritual nessa casa saia agora, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, por aqueles que estão doentes, para que sejam curados. E que a partir de hoje, Pai, o Senhor dê coragem, o Senhor venha abrir oportunidades para que teus filhos e filhas possam romper e possam avançar em nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração por cada um deles agora é que pelo menos eles tentem empreender, eles tentem fazer algo em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor, Jesus. É o que eu te peço. Agora, visita-os, Pai, com a tua presença. Chamamos a presença de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Toca-nos com o teu poder agora. E eu libero essa palavra em nome de Jesus. Através dele,
muitas coisas vão acontecer. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Até mais. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. Compartilhe essa oração. E quinta-feira vamos começar a campanha de Daniel. Já estou avisando aí para você se organizar, porque vai ser uma grande campanha. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser.